Olá! O nosso papo de hoje é sobre uma das famílias de vírus mais prevalentes e, vamos dizer, persistentes que existem, os herpes vírus. A gente vai mergulhar na visão clínica, desde o herpes labial comum até o herpes zoster, para entender melhor as manifestações, os mecanismos por trás e, claro, as abordagens de tratamento. E para começar, uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Como pode um vírus entrar no nosso corpo e simplesmente nunca mais ir embora? Essa capacidade de permanecer conosco para sempre é a grande característica da família herpes vírus. É o nosso ponto de partida. A resposta para essa pergunta está num conceito-chave, a latência viral. Olha só que interessante. Depois da primeira infecção, o nosso corpo não elimina o vírus por completo. Ele, na verdade, recua e se esconde nos nossos gânglios nervosos. É um esconderijo perfeito, porque ali a vigilância do sistema imune é menor. E lá ele fica, quietinho, adormecido, até que um dia, por algum motivo, ele pode acordar e causar um novo episódio da doença. Bom, para a gente organizar a conversa, nossa análise vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender a dinâmica do vírus em si. Depois, vamos focar nas 2 manifestações mais comuns. Na sequência, discutir as complicações e como é feito o diagnóstico. E, por fim, fechar com as estratégias de tratamento. Vamos lá, começando pelo básico. É absolutamente crucial entender a diferença entre o primeiro contato que a pessoa tem com o vírus, que a gente chama de primo-infecção, e as reativações, que são aqueles episódios que acontecem depois. Do ponto de vista clínico, são 2 coisas bem diferentes. E essa diferença é gritante. A primo-infecção costuma ser bem mais forte, sabe? Às vezes dá febre, mal-estar geral, um quadro sistêmico, como no caso da gengivite e estomatite herpética. Já a reativação, como o famoso herpes labial, que muita gente conhece, tende a ser bem mais branda e localizada. Por que isso acontece? Porque o nosso sistema imunológico já aprendeu, ele já tem uma memória de como lutar contra aquele vírus específico. Ok, então vamos focar agora na forma mais clássica de reativação do herpes simples vírus tipo 1, o HSV1, a manifestação orolabial. A grande questão é, o que faz esse vírus acordar da latência? Existem vários gatilhos conhecidos. Exposição forte ao sol, um pequeno machucado no local, picos de estresse emocional e até um resfriado ou uma gripe com febre podem ser o estopim para o reaparecimento das lesões. A evolução de um episódio desses segue um roteiro bem previsível. Tudo começa com o que a gente chama de pródromo. Aquela sensação de ardência, queimação ou formigamento no local, umas 24 horas antes de aparecer qualquer coisa. Logo depois, vem a erupção das pequenas bolhas agrupadas numa base avermelhada. Um detalhe clínico importante, elas são tipicamente unilaterais. A boa notícia é que o quadro costuma melhorar sozinho em cerca de 5 dias. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco e falar de outro membro muito importante dessa família, o herpes zoster. E aqui tem um ponto fundamental. Ele não é causado pelo mesmo vírus do herpes labial. O responsável é o vírus varicela zoster, o mesmo vírus que causa catapora. Isso mesmo. Quem desenvolve herpes zoster não pegou um vírus novo. Na verdade, a pessoa está revivendo a infecção pelo vírus da catapora, que ficou lá, adormecido nos nervos, muitas vezes desde a infância. É, literalmente, o retorno de um velho inimigo. E se tem uma coisa que define o zoster, é a dor. Essa citação descreve perfeitamente. É uma dor intensa, que parece um choque, um ardor, e ela é causada pela inflamação e até pela destruição de tecido no gânglio nervoso onde o vírus reativou. Muitas vezes essa dor lancinante aparece antes mesmo de qualquer lesão na pele. E onde essa reativação costuma acontecer? O vírus segue o trajeto dos nervos. E os dados mostram um padrão claro. Metade dos casos acontece nos nervos intercostais, o que explica aquela faixa clássica de lesões no tórax ou no abdômen. O nervo trigêmeo, na face, é o segundo local mais comum, sendo responsável por cerca de 15% dos casos. Isso nos leva ao sinal clínico mais clássico do herpes zoster, aquele que praticamente fecha o diagnóstico. As lesões na pele seguem o trajeto exato de um nervo, formando uma faixa que a gente chama de dermátomo. E o ponto mais importante de todos, essa faixa nunca cruza a linha média do corpo. Ela é estritamente unilateral. Agora, vamos falar de complicações. Porque as lesões de pele do zoster saram, mas o problema pode não acabar aí. Ele pode deixar uma consequência bem duradoura e debilitante, principalmente em pessoas mais velhas. Estamos falando de um risco que afeta entre 10 a 15% dos pacientes.
A principal complicação é a chamada neuralgia pós-herpética. O que é isso? É a persistência daquela dor intensa em queimação na área que foi afetada por mais de um mês depois que as lesões de pele já desapareceram. Essa dor pode durar meses ou até anos e tem um impacto gigantesco na qualidade de vida, sendo um desafio clínico enorme, especialmente na população idosa. Então, como se confirma um caso de herpes zoster? Bom, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é clínico. A combinação da dor neuropática característica com aquela erupção de bolhas que respeita o dermátomo e não cruza a linha média do corpo é tão clássica que exames adicionais raramente são necessários. Finalmente, como a gente trata? Enquanto o herpes simples muitas vezes se resolve com tratamento sintomático, a abordagem para a fase aguda do herpes zoster é bem mais urgente. O objetivo principal é controlar o vírus o mais rápido possível para minimizar os danos. O pilar do tratamento é a terapia antiviral por via oral, com medicamentos como o aciclovir. O protocolo padrão é de 7 dias e ele tem 3 objetivos bem claros. Primeiro, frear a multiplicação do vírus. Segundo, acelerar a cicatrização da pele. E terceiro, que é crucial, diminuir a intensidade da dor na fase aguda. E aqui, o tempo é o fator mais importante. Começar o antiviral o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 72 horas do início das lesões, é fundamental. Isso não só alivia o quadro agudo, mas principalmente é a melhor estratégia para tentar reduzir o risco de desenvolver a temida neuralgia pós-herpética. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se esses vírus ficam com a gente para sempre, nesse estado de latência, qual é o futuro do manejo dessas infecções? A ciência hoje corre atrás não só de tratar, mas de prevenir que eles acordem. O desenvolvimento de vacinas mais eficazes e novos antivirais são a grande promessa para a gente ter um controle mais definitivo.